Eu hoje tenho 26 anos e até meus 16 anos de idade eu morei aqui. Ou seja, mais da metade da minha vida é aqui, no meio do mato. E sem energia, sem internet, sem tecnologia. E quando eu era moleque eu nunca imaginei que o meu primeiro longa pra valer mesmo, ia para o outro lado do mundo. Ia lá pra China, lá pra Xangai, ou sei lá onde no leste é isso. Welcome everyone to the 28th Shanghai International Film Festival. Warmly welcome. Toda criança me falava, se a gente furar aqui a terra aqui, ó. Se a gente furar aqui e for toda a vida, a gente chega na China, do outro lado do mundo. E eu ficava pensando assim, Maria, mãe, então tem que passar muito tempo furando. Eu ficava pensando, passar muito tempo furando pra gente chegar na China, né? Imagina, se voando eu passei 20 e poucas horas, que dirá furando, né? E aí a gente falava sobre isso, né? E pra mim a China era outro planeta, né? Era outro planeta, era outra realidade, era outra dimensão. E eu estava lá, sabe? Eu estava lá no Festival de Xangai, um dos maiores festivais do mundo, sabe? Com o nosso filme, com o nosso desenho, a nossa arte, sabe? Tudo que eu fazia quando eu era criança, os bonequinhos que eu fazia, os desenhos que eu fazia, lá na tela deles, sabe? E eles assistindo, e eles rindo, eles se divertindo, sabe? Xingando também, quando aparecia uma coisa que eles não gostavam, sei lá. E apreciando, sabe? O nosso cinema, a nossa arte. Que veio daqui, gente. Que veio dessa casinha simples aqui, ó. Que veio desses tijolos aqui. Que veio desse meio do mato, sabe? E esse vídeo eu queria que fosse algo muito reflexivo, assim, algo nesse sentido. Eu não queria que fosse um vlog mostrando lá, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Porque, gente, é um contraste do caramba com isso aqui. É um contraste absurdo. Se já é um contraste grande com o Brasil, sei lá, São Paulo, as nossas próprias metrópoles, imagina daqui, né, velho? O contraste, assim, é preto no branco, sabe? É frio no quente, é loucura, assim, é um contraste muito grande mesmo da sociedade chinesa pra nossa sociedade, né? Se eu posso dizer uma coisa pra vocês, foi incrível, sabe? Foi incrível estar com o nosso filme junto com tantos outros filmes que foram feitos por tantas outras pessoas, que tem tantas outras histórias interessantes quanto a minha, sabe? E filmes tão bons quanto o nosso. E a gente tava lá no meio, sabe? Conversando com essas pessoas, dialogando, falando sobre cinema, sabe? E não só falando sobre cinema, falando sobre a vida também, sabe? Foda-se, é isso. E experienciando aquela cidade que é totalmente diferente da minha realidade, totalmente diferente do Brasil, sabe? E essa daqui era a minha casa, né? Aqui foi onde eu me criei, né? Ali eu colocava minhas roupas ali, ó. Onde tá aquelas coisinhas caídas ali. E eu dormia ali naquele cantinho ali. Ali era a cozinha. Que era a sala. Essa parte aqui. E isso daqui era o quarto da minha mãe. Era aqui onde ela dormia. Tudo parece tão pequeno agora, sabe? Tão pequenininho. Mas na época era tudo gigante, assim, pra mim. Era tudo... A casa era grande, a casa era enorme, assim. E agora era tão pequenininha, assim, sabe? Eu olho aqui... Desde moleque, velho, eu via o mundo e vejo o mundo de uma forma muito diferente, assim. Pelo menos assim, né? A gente só sabe da nossa maneira que a gente vê o mundo, né? Eu não sei a maneira que outra pessoa vê o mundo. Eu não sei a maneira que você vê o mundo. Então, teoricamente, a minha realmente é diferente porque é a única que eu vejo, né? Mas a maneira diferente que eu falo é que... Não sei, velho. Não sei explicar, assim, sabe? Acho que é só pelos projetos da gente mesmo. Acho que explica um pouco como que a gente vê o mundo, sabe? Mas, no final das contas, eu não era pra ser jogador, não era pra ser fazendeiro. Nossa, não dava, sabe? Não é assim. Sei lá. Inventor, talvez, eu invento ideias, né? Invento coisas, né? Talvez seja inventor também. Entende? E muitos dirão que eu sou tudo isso. Muitos dirão que eu sou tudo isso, né? Mas eu nunca imaginei o que eu fosse fazer, sabe? O que eu vou fazer, né? E o que eu tô fazendo também, né? Da minha vida, sabe? No final das contas, eu fico muito feliz, sabe? Muito grato mesmo, assim, pelo caminho mesmo que eu venho construindo, por eu estar fazendo aquilo que eu acredito, por eu trabalhar com o que eu acredito, e por eu contar as histórias que eu quero contar, sabe? E por achar pessoas que querem fazer isso também, sabe? Como todas as pessoas que contribuíram nesse filme com a gente e tal. Nossa, eu olhava pro céu naquela época, quando eu era criança, e eu via um mundo de possibilidades que eu não sabia ver de forma literal, obviamente. Eu não vejo o futuro, né? Mas eu vi um mundo de possibilidades, né?
Eu ficava imaginando o que existia, sabe? Além de tudo. E aí eu ficava pensando assim, né? Poxa, será que um dia eu vou conseguir sair daqui, sabe? Será que um dia eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Só conseguir sair daqui, sabe? Eu não gostava muito daquela vida, né? Era muito sofrido, né? Era muito trabalho, era muita coisa. E mal imaginava eu que eu ia virar cineasta, né? Que eu ia trabalhar com cinema, ia trabalhar com desenho. Inclusive, desenho é uma coisa que eu sempre faço, né? Desde criança, né? Então, no meio de todos esses problemas, todas essas coisas, todas essas felicidades também, porque minha infância também foi muito feliz também, querendo ou não, com meus irmãos, brincando, criando meus brinquedos, sabe? A gente fazia nossos brinquedos e tal. Também fui feliz, né? Mas aquela criança não imaginava que um dia eu iria fazer isso, né? Um dia eu ia fazer filme, ia fazer desenho, que era justamente o que eu mais gostaria de assistir, né? Quando eu era criança, que eu não pude fazer isso, sabe? Vou ter esse aqui, ó. Tá um saborzinho bom aqui. Então, acho que, pra fechar, eu acho que aqui você consegue conhecer um pouco da minha origem, sabe? Um pouco de mim, assim. Mas, mais do que tudo, nossos próximos projetos, nossos próximos filmes, né? Roteiros feitos por mim e tal. Vai trazer muito esse tema, vai trazer muito essa coisa que tá na minha cabeça, porque são coisas, gente, é uma realidade, a minha realidade que eu vivi, que eu vivo, mas que eu vivi quando criança, é a realidade de muita gente no Brasil, sabe? E não só no Brasil, mas no mundo todo, né? No mundo todo tem uma população rural, né? Tem as religiões, tem os mitos, tem as lendas, tem tudo isso. E tudo isso foi o que eu vivi quando eu era criança, sabe? E esses projetos nossos vão trazer essas coisas, né? E aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a gente, sobre o nosso trabalho e sobre o que a gente viveu, né? E Xangai é simplesmente maravilhoso, assim. Quando eu voltei, eu fiquei triste mesmo de voltar. Passei 10 dias lá, mas foram 10 dias que passaram voando. E quando eu cheguei em casa, eu tava em outra realidade de novo, na minha realidade, né? Mas aí eu chorei, sabe? Chorei por todas as dificuldades que a gente passa, né? Por tudo que a gente passa pra gente conseguir as nossas coisas, né? Pela desigualdade social que existe no Brasil, né? Por toda essa, sabe, essa diferença de classe tão grande que existe aqui, tá ligado? Tudo isso que traz negativo pra gente, sabe? Que dificulta a nossa vida, dificulta a nossa vivência, né? Porque eu vi lá o contrário daqui, né? Eu vi o contrário do que é aqui, né? Então eu fiquei triste por isso, eu fiquei triste por a gente não poder viver uma vida um pouco mais justa, um pouco mais, sei lá, equilibrada, sabe? Eu falo a gente, eu falo a sociedade brasileira, né? Principalmente a minha família, as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, sabe? Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world. Então esse vídeo aqui era mais só pra falar um pouco sobre essa experiência, né? Sobre essa reflexão. Todo mundo que vai pra Xangai ou pra China, que vai sair daqui do Brasil, vai ter um tipo de reflexão, né? Não tem como voltar igual, né? Não vai ter como voltar igual porque você vai ver uma outra sociedade, você vai ver outras pessoas, você vai ver uma outra maneira de ver o mundo, né? De se organizar o mundo, né? Então você não vai voltar com a mesma perspectiva, certo? Então cada um vai ter sua reflexão. E todo mundo vai comparar. Todo mundo vai se comparar a sua realidade com aquela realidade. E esse vídeo era muito isso, eu queria falar muito sobre isso, sabe? Sobre o quão especial foi pra mim ir pra lá, sabe? O quão significativo foi pra mim. E pelos meios que eu fui, né? Enfim. E tudo isso por causa que eu fiz uns desenhos bonitos. Que bom, né? Que eu faça mais desenhos bonitos, que eu faça mais frames bonitos, ou freios também. Porque os freios também contam história, né? E é isso, né? É isso.